E aí pessoal, eu sou o Guilherme Neves, esse daqui é o segundo vídeo longo aqui do canal. E hoje, de novo, eu trago um tema bem polêmico, que é: crianças coaches deveriam existir? E a minha resposta curta para essa pergunta é: não. Mas, já que esse vídeo aqui é um pouquinho mais longo do que 20 segundos, eu vou explicar o motivo dessa minha resposta. Para iniciar minha análise, eu gostaria de começar falando sobre o ponto de vista da criança. Quando uma criança cria um canal com esse propósito, né, de ser coach, de ser motivacional de alguma forma, ela com certeza quer duas coisas: viralizar na internet, ou seja, se tornar famosa, e segundo, ficar rica, que eu acho que muitas crianças pensam desse jeito. Isso é fato, porque nenhuma criança é filântropa, ou seja, ela não vai querer te ajudar de graça. Porém, elas não sabem quase nada da vida. Isso também é outro fato. Já que elas são muito novas, elas nunca tiveram experiências de verdade que mostraram pra ela o que é a vida de fato. Um exemplo disso é o que eu vou colocar aí na tela, bem interessante, ó, vamos assistir aí. Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? O que A eu vou longo estar... prazo, né? Não te dá retorno financeiro. Tá, eu acho que isso aí é meio absurdo e até engraçado. Uma criança que nem entrou na puberdade querendo falar sobre mindset. Sabe, não é algo equivalente à idade. Nem faz muito sentido. E já que essa criança não tem muito conhecimento acumulado, da onde que ela pega essas frases que ela fala? E na maioria das vezes, elas aprendem isso dos próprios pais. E reproduzem aquele pensamento instintivo. Ah, se meus pais falaram é porque deve estar certo. Então acabam reproduzindo isso na internet. Mas esse não é um problema, você concordar com seus pais. O problema mesmo é você reproduzir isso para a internet sem nenhum tipo de reflexão, para ver se isso de fato faz sentido. E por esse motivo eu sou bem contra, porque parece que a criança não sabe muito sobre o assunto, não reflete sobre ele e apenas sempre reproduz o que os pais dela dizem. Então, quando alguém não sabe sobre esse assunto e quer dar opinião, eu acho besteira, eu acho perda de tempo ficar assistindo esse tipo de conteúdo. Claro, gente, isso aqui é só minha opinião. Se você curtir essas crianças coach falando besteira, tudo bem. É sua conta própria. Mas eu tô falando aqui a minha opinião aqui com verdades. Tá, agora depois de falar um pouco sobre o ponto de vista da criança, eu gostaria de falar sobre o ponto de vista dos pais dela. Tá, o ponto de vista dos pais. Eu acho isso um pouco complicado porque uma criança não deveria estar já fazendo dinheiro, ficando famosa. Porque os pais podem consequentemente ver ela mais como uma máquina de ganhar dinheiro do que de fato uma criança. E a gente não tem bons exemplos disso no Brasil, como esses daí que estão mostrando na tela, de pais que em vez de ajudar a criança a lidar com o dinheiro, lidar com as finanças, na verdade incorpora isso e usa esse dinheiro para outras coisas. Então eu não estou tirando simplesmente da minha cabeça que isso acontece, na verdade isso acontece e muito. E tudo isso acontece por quê? Porque quando a criança fica famosa, ela tem muita, mas muita repercussão. E isso dá muito dinheiro. Vocês sabem disso. E, consequentemente, os pais ficam tentados a dar aquela manipulada para conseguir ganhar um pouco disso. Um pouco não. Grande parte. E eu vou dar um exemplo real do que eu vi já. Eu estava numa loja de doces e simplesmente tinha uma criança youtuber gravando. Ela não era coach, mas eu acho que pega bem esse exemplo. Ela estava gravando, né? A mãe dela estava gravando ela fazendo brincadeira com os doces, escolhendo os doces que ela queria. E aí a mãe dela cortou o take, viu e disse que não ficou bom. E falou pra menina regravar. Beleza, tudo bem. Só que ela fez isso umas 3 vezes. A menina já tava de saco cheio, não queria mais fazer isso aí porque na primeira vez é legal, na segunda vez é engraçadinho. Terceira vez você já cansa de fazer isso. Né? A mesma coisa repetitivamente, sua mãe falando pra você continuar. E aí, mesmo a criança cansada, ela meio que foi forçada a continuar fazendo isso, continuar gravando esse take. E eu acho que se encaixa nesse exemplo porque é exatamente isso, a exploração infantil. Os pais, eles veem que esse negócio é lucrativo e acabam explorando a criança, virando uma mão de obra forçada. Eu tenho uma reflexão sobre isso que talvez pode soar um pouco estranha, porque é meio diferente, só que eu quero que vocês entendam, né, analisem aí e vejam se faz sentido. Pra mim, as crianças coach, principalmente quando elas são influenciadas pelos pais para virarem coaches, para virarem criadoras de conteúdo na internet, para mim é muito claro que esses pais, eles não conseguem a notoriedade que a criança dá
Então por isso eles usam o filho delas como se fosse uma skin delas mais nova. Porque de fato, uma criança falando sobre investimentos, sobre mudança de mentalidade, viraliza muito mais do que um adulto, porque adultos a gente já tem 1 milhão que falam desse tema. Mas crianças, no início do mercado principalmente, era uma novidade total. Então esses pais viam que era uma enorme oportunidade deles colocarem as suas ideias em ação, mas não por eles mesmos, mas sim pelos seus filhos. Eu não sei se faz muito sentido essa minha reflexão, eu tô pensando nisso há um tempo já, desde o começo da ideia desse vídeo, e porque de fato faz sentido. Os pais, eles fazem com que o filho reproduza essa ideia deles na internet, porque eles sabem que eles não conseguiriam ganhar tanta repercussão quanto o filho deles, que são mais novos, mais jovens, e conseguem se comunicar com a massa. Tá, e para finalizar, eu gostaria de resumir um pouco o que a gente discutiu aqui. Primeiramente, as crianças coach basicamente reproduzem o comportamento dos pais, o pensamento deles. Ou seja, se for falar de investimentos, de mindset, de finanças, com certeza ela está reproduzindo, pegando de algum lugar e reproduzindo na internet, seja dos pais principalmente, ou da internet mesmo, gerando aquele ciclo infinito. Segundamente, que essa exibição da criança na internet pode gerar a exploração dos pais, né? Como eu já disse que tem diversos exemplos aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é a nossa realidade aqui, tem muitos exemplos disso, muitos casos que ficaram amplamente famosos. E para mim, né, relacionando a minha reflexão, e que isso só acontece porque é um sonho não realizado dos pais de se tornar celebridades e acabam despejando isso sobre os filhos, fazendo com que eles se tornem isso que eles sonharam. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco da minha reflexão e concordado com a minha opinião. Eu agradeço por vocês terem assistido e foi isso, pessoal. Muito obrigado.